Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e a minha missão aqui no Instagram, na minha vida, na verdade, é ajudar mulheres a relembrarem quão maravilhosas elas são e resgatarem toda a força, todo o poder, toda a autoestima para terem realmente a vida que elas merecem. Então, se você está assistindo essa live gravada, você pode esperar, pode passar uns 2 minutinhos para frente, que eu vou esperar as pessoas entrarem aqui comigo ao vivo. Carola, seja bem-vinda. Roberta, seja muito bem-vinda. Nessa live a gente vai falar como conseguir equilibrar a energia masculina e feminina dentro do nosso relacionamento. E esse assunto é um pouco polêmico, porque tem gente que confunde isso com uma ideia machista, né? E eu seria a última pessoa do mundo que iria aqui vir para vocês pregar uma ideia machista, né? Então, fica aqui comigo que eu vou explicar direitinho como que funciona esse equilíbrio dessa energia e quando eu for dando os exemplos, você vai conseguir identificar quão importante é fazer esse movimento na sua vida. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas, com as mulheres que você conhece, aquela mulher forte, decidida, que muitas vezes ela é guerreira, ela quer fazer tudo sozinha e, inevitavelmente, ela acaba se sobrecarregando. E nesse processo de se sobrecarregar, muitas vezes ela vai assumindo uma energia muito masculina. Então, se você conhece alguém assim, ou se você mesma age assim muitas vezes, eu te convido a assistir essa live. Essa live vai ser muito transformadora. Eu prometo entregar aqui o meu melhor para te ajudar a trazer essa percepção, né? O que é essa energia feminina, masculina? O que você está falando, né? Será que eu estou sendo machista? Achando que a mulher não tem que ir em busca, não tem que ter objetividade, não tem que ter proatividade, não é nada disso, tá bom, pessoal? Então, vamos explicar primeiro o que é essa energia masculina e feminina. É entender que todos nós, seres humanos, temos as duas energias, né? Nós somos feitos de polaridade. Então, todas nós temos essa energia feminina e masculina, independente de nós sermos mulheres ou homens, nós dois temos essas energias. Porém, quando a gente vibra prioritariamente numa dessas energias, a gente pode trazer desequilíbrio para a nossa relação. E eu vou explicar melhor como isso funciona ao longo da nossa live, tá bom? Então, bom dia, Maria, bom dia, Iva Pereira, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá, vamos explicar melhor como é que funciona isso. O que é essa energia masculina? A energia masculina é uma energia de realização, né, de potência, ela é uma energia agressiva, é aquela energia que te leva para a luta, que te faz ir em frente, que te faz conquistar as coisas, que te ajuda a ser assertiva, que te ajuda a ter energia para ir para a vida, né? Uma energia muito de embate, ela é uma energia de agressividade. Vocês estão me ouvindo? Travou? Me deixa saber se travou aí para vocês. Bom dia, Mara. Obrigada por estar aqui presente nessa live. Então, pessoal, a energia masculina é uma energia mais ativa, né? De conquista, de ir para cima, de ir para a vida, de se movimentar, né? Então, é uma energia mais de movimento. E a energia feminina é uma energia mais de fluidez, de amorosidade, é uma energia mais de plantio, de colheita, de cuidado. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que não é porque nós somos mulheres que a gente tem que só ser assim passiva e aceitar tudo que nos acontece, não é nada disso, tá? Nós podemos sim usar essa energia masculina para a nossa realização, para os nossos objetivos, para ir para a vida, né? Às vezes a gente tem que ser objetiva, a gente tem que ser assertiva, a gente tem que ser, buscar essa agressividade de uma forma positiva, né? Então, de se organizar, de ter proatividade. Porém, quando a gente fica muito tempo vibrando nessa energia masculina de realização, de potência, de ir para a vida, e a gente traz essa energia para o nosso relacionamento, o que acontece?
muitas vezes a gente pode gerar desequilíbrio na nossa relação. Por quê? Porque se eu sou mulher e eu estou longe da minha essência feminina, dessa fluidez, desse nutrir, dessa amorosidade, e eu começo a tratar o meu companheiro ou a minha companheira, né, independente da minha sexualidade, né, da minha orientação sexual, a gente acaba gerando desequilíbrio. Por quê, pessoal? Presta atenção no seguinte: se eu tô muito masculina, né? Se eu tô muito nessa energia masculina de realizar, de fazer, e eu acabo ficando aquela autoritária, né? Eu fico dando ordens pro meu marido, eu fico querendo controlar o que ele tem que fazer, eu fico falando para ele, isso tá errado, isso tá certo. O que acontece com ele? Se ele quiser se manter dentro dessa energia masculina, vai haver um embate, né? Então, se eu tô na energia masculina dentro do meu relacionamento e o meu marido também quer ficar dentro dessa energia masculina dentro do nosso relacionamento, a gente vai lutar para ter esse lugar dentro da nossa relação. Entenda que toda relação, independente das nossas escolhas sexuais, desculpa, eu não sei direito os termos, né? Eu vou me aprofundar melhor, né? Eu sei que tem, não se diz orientação, enfim, não se diz escolha, não sei, pessoal, desculpa, me perdoa se eu estiver falando uma besteira aqui, mas independente se você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo ou não, sempre precisa ter, para haver equilíbrio nessa relação, sempre precisa ter alguém predominantemente na energia feminina e alguém predominantemente na energia masculina. Porque senão, se os dois estão dentro dessa mesma energia, vai haver esse embate. E aí vocês vão começar a disputar para ver quem é que vai assumir esse lugar dentro da relação, né? Então a gente às vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente foi se endurecendo, a gente foi se enrijecendo, a gente foi assumindo esse lugar de combate, de controle. Não, eu tenho que ser proativa, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Só que quando a gente traz essa energia para nossa casa, e o nosso marido também quer se manter nessa energia masculina de proatividade, de fazer, de acontecer, de controlar as coisas, vocês dois vão entrar em atrito. É inevitável que, se os dois querem ocupar o mesmo lugar dentro dessa relação, vai haver um choque, vai haver um atrito, tá? Ou se não, se ele optar por te deixar, né, assumir esse lugar masculino, ele vai ter inevitavelmente que migrar para uma energia mais feminina. Então ele vai ter que ficar mais calmo, mais passivo, né? Deixar você assumir todo o controle, deixar você assumir todas as decisões, deixar você ser mais assertiva, mais direcionar as coisas. Só que se vocês tiverem em comum acordo com isso, maravilhoso, o relacionamento vai fluir muito bem, né? Você estando mais nessa energia masculina e ele estando numa energia feminina, se vocês estão bem com isso, maravilhoso. Porém, o que acontece? Muitas vezes, manter essa energia para nós mulheres é muito pesado. Né? Manter essa energia masculina para nós mulheres se torna um fardo. Então, muitas vezes é aquela mulher que ela tem que decidir tudo e ela começa a ficar irritada com isso. Ela começa a achar assim, nossa, mas meu marido não ajuda em nada, meu marido não decide nada, eu que tenho que tomar a frente. Mariana, você não conhece meu marido, se eu não tomar a frente, nada vai acontecer na minha casa. Você já sentiu isso? Responde aqui para mim se está fazendo sentido, se está ficando claro de entender isso, porque eu sei que é um assunto delicado que muitas vezes pode ser confundido com machismo, né? Mas eu vou te explicar, tenha paciência, fica até o fim dessa live, eu vou te dar 6 dicas para você equilibrar essa energia no seu relacionamento e eu vou te explicar da onde que surge isso. Muitas vezes na nossa vida. Por que a gente vai assumindo essa postura? Por que a gente vai se endurecendo? Por que a gente vai se tornando mais objetiva, mais assertiva? A gente vai assumindo essa energia masculina e a gente continua mantendo essa energia até na nossa casa. E é aí que surge o desequilíbrio, né? Então, se eu tô querendo controlar tudo, se eu tô nessa energia, eu quero controlar, eu quero fazer, eu quero decidir tudo, e aí o meu marido também quer fazer isso, a gente vai entrar em atrito.
Se ele optar por me deixar nesse lugar mais masculino e ele ir para o feminino, ok, né? Se tiver tudo bem para vocês, ok. Mas o que eu vejo geralmente nos meus atendimentos é que se torna muito pesado. A gente se sente sobrecarregada, a gente se sente desnutrida da nossa energia feminina. E a gente passa a nem se reconhecer mais, né? A gente olha às vezes para os nossos padrões familiares e a gente não se reconhece mais dentro desse sistema, a gente não se reconhece como mulheres, a gente perde a nossa fluidez e a gente se desconecta da coisa que é mais importante dentro dessa energia feminina, que é o amor. Qual que é o padrão mais elevado dessa energia feminina? É o nosso amor, né? A gente doar esse amor. E quando a gente fica muito no masculino, a gente fica agressiva, a gente fica rígida, a gente fica endurecida e a gente se desconecta dessa fonte amorosa que a gente tem como mulher. Né? O que é a mulher? Ela gera vida, né? Então ela cuida dessa colheita, dessa plantação, né? Desse gestar, né? É esse cuidado. E quando a gente se desconecta dessa energia, a gente perde esse dom de se conectar com o outro, né? A gente fica muito dura, muito endurecida, muito mandona, muito rígida, né? E a Maria tá falando assim, faz sentido. A Iva falou, já fui assim, agora eu deixei ele assumir o controle e nós agora decidimos juntos. Isso tá ótimo, perfeito, Iva, é isso. E é isso que a gente vai falar um pouco mais nessa live. A Samara falou, meu casamento anterior acabou por causa disso. Estávamos em papéis errados, não dá certo. Isso é muito comum, Samara, e assim como você, eu também já passei por isso. Né? Eu já errei muito em relacionamentos anteriores porque eu estava assumindo o lado masculino da relação. E o que eu fazia com os meus relacionamentos? Eu enfraquecia. Né? E aí o que a gente faz? Quando a gente está muito no masculino, ou a gente vai atrair um homem muito feminino, né? Aquele homem banana, né? Aí a gente fica insatisfeita, porque a gente fala, puxa, eu tenho que fazer tudo dentro dessa relação, eu tenho que bancar essa relação, e quando eu falo bancar, não é só financeiramente, é emocionalmente, né? A gente acaba enfraquecendo os nossos maridos, os nossos companheiros, sem nem perceber. A gente acaba impactando na autoestima deles, porque a gente vai assumindo muita coisa, a gente vai assumindo, e quando a gente vê, a gente está sobrecarregada, a gente está exausta, a gente está desnutrida dessa energia amorosa que flui através do feminino. Tá bom? Então, a Gisele falou, estou nessa fase, sempre tomo a frente de tudo. E, Gisele, quando a gente faz isso, fica muito, muito pesado. A gente se sente exausta, a gente se sente desnutrida, a gente sente que o outro não tá fazendo nada e a gente começa a ser dura com o outro, a gente começa a humilhar, às vezes sem nem perceber, a gente começa, nossa, mas você não faz nada, a gente começa a entrar nessa crítica, né? A gente se torna muito crítica, muito dura. Né? E a Sani querida falou, essa live foi feita para mim, só pode ser. Ai, meu amor, que honra, que honra, que honra poder ajudar vocês. A Samara falou, isso, meu ex era um banana e eu a mandona, desandou. Claro, né? E às vezes a gente vai entrando nisso e aí a gente fica também nesse lugar de vítima, de achar que, nossa, esse cara é um banana, não faz nada. Mas quem é que assumiu todo esse controle? Quem é que fez, né? Quem é que tá nesse controle absurdo que trouxe esse peso todo sem nem perceber? Muitas vezes fomos nós mesmas. A Gisele falou, sim, sou muito crítica. E aí a gente fica frustrada, né, pessoal? A gente fica frustrada porque a gente fala, caramba, o outro não faz nada, tem que fazer tudo eu faço sozinha, né? Então vamos ver um pouquinho para isso. Então, só pra gente recapitular, quando eu tô muito no masculino, eu empurro o meu relacionamento ou pro feminino, então ele tem que ficar mais passivo, ele tem que ficar mais fluido, ele tem que ficar mais nesse lugar do feminino, ou ele se torna neutro, que é pior ainda, né? Então, o que é quando o homem se torna neutro? Ele se torna apático, ele perde aquela força do masculino, ele perde até a virilidade, né? Então, às vezes, essas mulheres, assim como nós, né? Assim como eu já fui também, e temos que sempre estar nos controlando para não voltar para esse lugar,
Às vezes a gente acaba perdendo até a virilidade do nosso companheiro, porque a gente tá tão no masculino que a gente acaba sendo essa mulher que quer, né? Que quer, e o homem não consegue, porque a gente impactou na autoestima dele, né? Pensa o seguinte, fora do lugar do masculino, ele não sente a força dele. Porque da mesma forma que quando a gente está desconectada do nosso feminino, a gente não consegue fluir através do amor, a gente não consegue fluir com leveza, a gente se desconecta da nossa força amorosa, o homem também, se ele está fora do masculino dele, ele perde esse poder, ele perde essa coisa do leão, né, de rah, né, de ir pra vida, de fazer a coisa acontecer. A Sani tá falando, mas Mari, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente fica mais no masculino porque ele é mole, ou ele ficou mole porque ficamos mais no masculino? Vamos olhar para isso, Sani. Eu vou te dar algumas observações, alguns insights para você conseguir identificar de onde que veio isso, né? Será que também a gente já não atrai homens bananas porque a gente já tem essa energia masculina? Ou será que a gente entrou mais no masculino porque ele tá mais no feminino? Então vamos olhar para isso. E deixa eu olhar aqui para minhas anotações, porque eu não quero perder nenhum ponto muito importante, tá? E a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente está fora do nosso feminino, fica muito pesado, fica muito difícil pra gente. E quando a gente está nesse feminino, o que acontece com a gente? A gente flui, tudo fica mais leve, a nossa rotina fica mais leve, a gente fica mais amorosa, mais relaxada, mais fluida, mais feminina, né? Então, vamos resgatar isso, vamos entender como que funcionam esses processos, né? Então, primeiro, para a gente superar tudo isso, a gente tem que entender onde foi que isso começou, né? Isso que a Sani perguntou, onde que foi que isso começou? Será que a gente começou assim porque o outro nos empurrou para o masculino? Será que foi isso mesmo? Então, vamos lá. O que eu observo nos meus atendimentos, a maioria das mulheres que está muito nessa energia feminina, masculina, o que aconteceu com elas? Ou esse é um padrão que elas foram educadas a serem assim. Então, por exemplo, entendam o que eu vou falar, tá? Estejam abertas para ouvir, porque senão a gente fica muito reativa. E a reatividade é muito masculina, né? Então, quando a gente está no feminino, a gente se abre para receber, a gente flui, né? E quando a gente está no masculino, a gente fica muito endurecida. Então, vamos lá. Como que isso acontece? Eu vejo muito nos meus atendimentos mulheres que elas foram educadas, né, para serem independentes, para serem autossuficientes, né? Muitas delas ouviram da mãe, da avó, nenhum homem presta, né? Então elas começaram a se tornar o próprio masculino, né? Então muitas vezes essas mulheres agem assim porque elas foram educadas a serem assim. Então, por exemplo, o que aconteceu na nossa cultura? As mulheres antigamente, elas eram muito submissas, né? Elas ficavam muito dentro de casa, elas aguentavam muitas coisas. E quando veio esse processo da gente ir para o externo, né? De ir trabalhar, de buscar os nossos direitos, isso foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso essas mulheres lutarem por aquilo que elas queriam, né? E é maravilhoso que nós mulheres também podemos usar essa energia masculina para conquistar tudo aquilo que a gente quer. O problema foi que isso trouxe muita sobrecarga pra gente, porque não houve uma divisão justa dessa energia, né? Então, quando a gente se obrigou a lutar por os nossos direitos, a ir para essa energia mais masculina, quando chegava em casa, não tinha um equilíbrio e o homem também ir um pouquinho para essa energia masculina de cuidado, de manutenção da casa, de manutenção dos filhos. Então, geralmente, o que eu vejo nos meus atendimentos, as mães dessas mulheres, elas estavam muito frustradas, amarguradas, porque elas tiveram que ir para a vida, tiveram que buscar os seus direitos, só que quando elas chegavam em casa, elas tinham que fazer tudo sozinha. Então, elas tiveram que primeiro assumir essa energia masculina de ir para a vida, de crescer profissionalmente, só que chegava em casa, elas ficavam sobrecarregadas, que elas tinham que dar conta de tudo também sozinha. Então, essas mulheres começaram a educar nós, né? Nós somos a geração posterior a isso, começaram a nos educar
Não, você tem que ser independente, você tem que ser autossuficiente, você tem que se bastar. Nenhum homem presta, olha aí, né? Então você tem que se virar sozinha. E tudo bem, pessoal, né? Elas deram o melhor que elas podiam dentro do nível de consciência que elas tinham. A gente tem que olhar para essas mulheres e honrar tudo que elas nos deram, né? Honrar o bom e o mal, o certo e o errado. Só que muitas vezes isso gerou muitas crenças dentro de nós mesmos. Muitas vezes a gente entrou nessa crença de acreditar que eu preciso fazer tudo sozinha, que eu tenho que me defender, que eu tenho que me proteger, que eu tenho que ir fazer acontecer. Só que nesse processo, quando a gente está em desequilíbrio, quando você quer muito ir fazer acontecer, você não se permite relaxar. Você está sempre em estado de alerta, você está sempre nesse masculino, nessa reatividade, nesse modo luta ou fuga, você está sempre na defensiva. E o que é o feminino? É o entregar, é o fluir, é o relaxar, né? É o nutrir. Então, essas mulheres aprenderam isso, a serem a sua própria energia masculina, né? A Carola falou, faz total sentido, Mari. Então, muitas vezes o que eu observo é que isso se começa desde lá da nossa infância, da forma como a gente foi sendo educado, das crenças que a gente foi acreditando, não dependa de homem, nenhum homem presta. Então a gente foi se protegendo, a gente foi criando várias barreiras para se defender e para se bancar, né, em todos os sentidos, física, mental, emocionalmente. Só que quando a gente vai criando essas armaduras, a gente vai se sentindo vazia internamente, porque a gente se desconectou da nossa essência, da nossa fluidez, da nossa amorosidade. E é essa amorosidade do feminino que nutre o nosso coração e a nossa alma. Se a gente está desconectada disso, a gente sente esse vazio interior. E aí, qual que é o segundo ponto que eu observo? Então, se você não foi criada dessa forma, ainda bem, né? Sorte sua. A Carola falou exatamente era o que acontecia comigo. De ter que ser a mulher macho, né? E é isso, né? A gente tem que ser, né? Tem que dar conta, tem que fazer. Estamos todas juntas, meninas. Que amor, que amor. Estamos mesmo e tá tudo bem. Foi o que a gente aprendeu. E tá tudo bem. Só que da mesma forma que a gente aprendeu, a gente pode aprender outra forma de vibrar. A gente pode se permitir soltar esse controle, soltar essas barreiras e se permitir voltar para o nosso lugar de amorosidade. E eu vou te falar como, tá bom? Então, só vou falar a segunda forma que às vezes a gente acaba entrando muito nesse masculino, é quando a gente sofre uma decepção amorosa, né? Então, muitas vezes o que acontece? A menina, né, às vezes ela tá lá, ela se entrega, ela é toda amor, ela é toda esse nutrir, essa delicadeza. E aí o que aconteceu com essa menina? Ela é traída por esse homem, ou ela se machucou muito numa relação. E o que aconteceu? Ela se fecha, né? Então ela cria uma couraça emocional para se proteger. E aí ela começa a acreditar, agora eu não vou deixar nunca nenhum homem me machucar. Nunca mais nenhum homem vai me machucar. E a gente acaba se tornando o nosso próprio masculino. Porque se a gente não se permite se colocar em vulnerabilidade, a gente está sempre nessa defensiva, né? A gente está sempre se protegendo. Então, a gente nem deixa o outro entrar, porque a gente fala, não, até aqui ele vai, se não vai, eu já excluo da minha vida, né? Então, é aquelas mulheres que elas são tão independentes, elas são tão maravilhosas, né? Só que elas são muito duras. E aí o cara às vezes tá ali querendo amá-la, querendo ser uma pessoa maravilhosa para ela, e ela tá ali sempre defensiva, sempre seca, sempre crítica, sempre se defendendo. Então, eu quero que você se conecte aí, primeiro com esses dois fatores. É claro que existem outros, né? Mas é como a Sani perguntou aqui, será que a gente migrou porque o cara é banana e a gente acabou assumindo essa postura por causa disso? Eu preciso te dizer, Sani, que geralmente não é isso que acontece. Geralmente a gente já tem isso lá dentro. E não é à toa que a gente atraiu essa pessoa para a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente a gente se permite fluir mais desse feminino, a gente empurra o homem para o masculino. E eu vou te explicar como que fazer isso, tá bom?
Então, se você está se identificando comigo, com isso que eu estou te falando, escreve aqui para mim se você consegue identificar uma dessas duas razões que eu te dei aqui. Se você foi criada dessa forma, né, dizendo que você tem que ser independente, você tem que ser suficiente, você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta sozinha, ou se alguma coisa te magoou tanto que você se feriu, né? Eu quero que te convidar a se conectar onde foi que você começou a se proteger, onde foi que você perdeu a sua amorosidade, a sua fluidez, e onde foi que você começou a ficar tão dura com você mesma. Porque na verdade essa couraça, pessoal, que a gente criou para se defender, só nos defende das coisas boas da nossa vida. Porque pensa numa coisa, se você se endureceu para se proteger, se alguém vier te dar um murro, você não vai sentir. Mas se alguém vier e te fizer um carinho, você também não vai sentir. Então, olha que triste. Quando a gente tenta se defender, se proteger, a gente se impede de viver coisas maravilhosas também. Então, quando você virou o seu próprio masculino, você começou a se proteger tanto, se defender tanto, que você não permite que as coisas boas aconteçam na sua vida. E às vezes você tem um cara maravilhoso do seu lado, só que você não está permitindo que ele expresse o masculino, que ele seja o seu homem, percebe? E isso eu não tô falando aqui de forma machista, tá? Eu acho sim que a mulher tem que fazer tudo o que ela quiser, a mulher tem sim que ser independente, ela tem sim que conquistar muitas coisas. Você merece conquistar tudo que você quer na sua vida. Só que você também merece ter um relacionamento que te nutra. E se você tá muito nessa energia, você se impede, você se bloqueia de receber. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, né? A Sani falou a segunda, em 2007. E vamos olhar para isso, né, Sani? Vamos olhar para isso e vamos desbloquear essa dor. Né? A Samara falou, sim, total sentido. Já aconteceu as duas coisas comigo. Hoje, depois da sua ajuda, a Carola falou, consegui tirar todos os requisitos de energia masculina predominante. Hoje eu corro para trás dele e falo, me protege. Ah, que lindo, que amor. É isso, né, pessoal? E eu vou te explicar como que fazer esse movimento, tá bom? E então, para superar, então a gente tem que entender onde foi que isso começou, né? E entender que a gente fez isso para se proteger e tá tudo bem. Foi o que você podia naquele momento de dor, né? Você fez o melhor que você podia dentro do nível de consciência que você tinha. Mas agora, sabendo disso, sabendo que você tá usando tudo isso para se defender e sabendo que você tá se defendendo também de coisas boas na sua vida, você tem uma escolha a partir de hoje. Você tem uma escolha de conquistar tudo que você quer no mundo, mas também de se permitir fluir no seu relacionamento. Sair desse controle absurdo que só te traz tensão, né? A Samara falou, eu aprendi e hoje tenho um maridão da porra. Foi um processo. Ai, que maravilhoso, que perfeito, que delícia ouvir isso, Samara. Então vamos lá, vamos ensinar como fazer isso, né? Então, quando a gente vai se endurecendo, a gente vai ficando sempre nesse controle, a gente vai trazendo sempre essa tensão para o nosso corpo e a gente vai ficando muito crítica, muito dura. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui para vocês o que acontece, né? Às vezes você tá aí pensando, não, Mariana, mas tá bom, mas se eu for pro feminino e o meu marido continuar no feminino, quem é que vai fazer as coisas, né? Eu preciso tá nesse lugar de atitude, senão nada acontece na minha casa, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, se eu não assumir a frente, nada vai acontecer na minha casa. Mas eu te garanto, confia. A partir do momento que você começa a ir para o seu masculino, você começa a convidar ele a voltar Desculpa, a partir do momento que você vai para o seu feminino, você começa a convidar ele a retornar para o masculino dele, tá bom? Então, acredite em mim, faça o teste e comprove você mesmo. Tá aqui a Samara, tá aqui a Carola, que não me deixam mentir. A partir do momento que você vai para o seu feminino, que você volta para a sua fluidez, você convida o seu companheiro a assumir essa postura
mais masculina na energia do seu relacionamento, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu vou dizer para vocês como que a gente faz para voltar para essa energia feminina. Mas antes, você precisa entender que muitas mulheres, como é que elas fazem para voltar para o feminino? Às vezes a gente tá lá nessa postura agressiva, assertiva, né? E o que a gente faz? Manter essa energia por muito tempo é insustentável pra gente, fica muito pesado. E como que eu vejo muitas das minhas clientes, antes de me conhecerem, né? Fazendo para voltar para o feminino? Muitas vezes entrando em depressão. Por quê? Porque elas acham que quando elas entram nessa depressão, elas se desarmam, elas ficam mais passivas, né? Elas ficam mais calmas e elas se permitem serem cuidadas. Né? Então, a forma errada de você voltar para o seu feminino é você se deprimindo, é você se fragilizando, é você se tornando fraca para que o outro assuma esse masculino. Mas não precisa ser assim. Você não precisa se enfraquecer emocionalmente. Você não precisa entrar em depressão para voltar para o seu feminino. Por isso que eu quero te dar essas 6 dicas para você fazer isso. E a primeira dica é você honrar o seu feminino. É você olhar para trás e ver as mulheres que vieram antes. É você se reconectar com essa força. Porque às vezes, pessoal, a gente foi criando um monte de crença a respeito desse feminino. Então a gente foi achando que eu estar no meu feminino eu me enfraqueço, né? Eu viro uma mulherzinha, né? Eu já ouvi clientes falando isso, eu vou virar uma mulherzinha. E qual que é o problema da gente virar uma mulherzinha, né? E às vezes tem muitas vezes que a nossa sociedade está doente, né? Da gente e eu até entendo isso, pessoal, não me entendam mal, tá? Eu sei que é muito importante a gente se posicionar, a gente buscar essa igualdade de direitos, mas para a gente fazer isso, a gente pode fazer de um lugar amoroso. Não é excluindo o masculino que a gente vai conseguir equilibrar essa situação. Muito pelo contrário, quando a gente exclui o masculino, a gente está trazendo mais desequilíbrio para a nossa sociedade. Então, todo radicalismo é burro, porque a gente sai desse equilíbrio. Então, como eu posso trazer esse feminino de forma mais equilibrada, né? Não querendo o masculino, né? Querendo subjugar os homens, querendo que os homens colocar os homens no lugar dele, né? Não é assim. É a gente entender que nós somos energias que se complementam. É entender que a gente precisa do masculino, assim como o masculino precisa do feminino. A Samara falou: minha gente, não temos ideia do poder da nossa feminilidade. É isso mesmo. Eu desconto meu marido, claro que para o bem. E eu desmonto meu marido, claro, para o bem. Exato, pessoal, porque o que acontece? Às vezes, existe muito desequilíbrio, né, na nossa sociedade, a gente sabe disso. Existe muitas coisas erradas, né, desse machismo. E da mesma forma que o machismo é prejudicial, o feminismo radical também é prejudicial, né? Quando a gente quer impor as coisas com a luta, com a dor, também porque a gente pode fazer isso de forma amorosa. Então, quando a gente honra o nosso feminino, que nem aqui a Samara falou, quando a gente flui através do amor e a gente entende que o masculino ele precisa pertencer, né? Que é uma energia maravilhosa, e a gente pode honrar as mulheres que vieram antes, a gente pode honrar as histórias dela, mas a gente pode tomar tudo isso como poder e seguir o nosso próprio caminho e trazer equilíbrio para tudo isso. A gente não precisa voltar a ser aquelas Amélias, né? Sendo submissas, não é isso que eu tô te convidando a fazer. Mas eu tô te convidando a se nutrir dessa amorosidade. Tô te convidando a se comunicar de forma amorosa. Tô te convidando a sair dessa rigidez que a gente se tornou, muito rígida, muito crítica, muito frustrada, né? Muito combativa. Então entenda que a gente pode muito mais através da feminilidade, né? Aqui, que nem a Samara falou, se a gente entender o poder que a gente tem dessa fala amorosa, o poder que a gente pode fazer transformar o mundo através do amor e não através da guerra,
a gente tem muito a crescer e contribuir para a humanidade, né? Então, o primeiro passo é você resgatar esse feminino, é você honrar suas antepassadas, é você honrar as histórias que elas viveram, é honrar tudo por amor e entender que você é o orgulho de todas aquelas que vieram antes. Todas elas lutaram para que você tivesse esses direitos. Todas elas lutaram para que você fosse essa potência que você é hoje. Mas você pode usar isso com amorosidade, não com rigidez. Você pode ser essa potência maravilhosa, você pode usar essa energia masculina nos negócios, na vida, para ir com força, para ir com coragem, com objetividade, mas você pode usar essa amorosidade no seu lar, na sua casa. Você pode aprender a cuidar das coisas, cuidar das pessoas, nutrir você mesma com esse amor. Tá bom? Então, quando a gente honra as nossas antepassadas, a gente se liberta para viver a nossa própria história. Quando a gente aceita a história delas, quando a gente aceita tudo que elas nos deram e a gente toma tudo isso com amor, a gente se liberta para escrever a nossa própria história. Então, quando eu falo isso, a gente toma todos esses conceitos que foi nos passados, né? Que nenhum homem presta. A gente honra a história delas, a gente entende que isso foi uma realidade para elas. E a gente aceita a história delas como foi, mas a gente se liberta para viver a nossa nova história. Eu honro o que elas viveram, mas eu escolho me abrir para o amor. Eu escolho encontrar um homem que esteja emocionalmente compatível. E se eu estou muito no masculino, como é que eu posso encontrar um homem também masculino? Eu vou encontrar um homem banana. Então, a partir do momento que eu começo a fluir nesse feminino, eu me reconecto com a minha essência, eu me reconecto com todas que viveram antes, eu me reconecto com essa energia, eu vou deixando isso fluir através de mim, tá bom? O segundo passo é você ressignificar o seu passado. E aí, nesse ponto, às vezes você vai precisar de ajuda de uma terapeuta. Por quê? Porque às vezes a gente está tão magoada, né? Foi o que a Sani falou. No caso dela, foi algo que aconteceu que fez ela se fechar o coração. Então é importante você ter ajuda. Quando você se magoou tanto no passado, que aí você criou essa armadura e você começou a se endurecer, às vezes você vai precisar de ajuda de uma terapeuta para te ajudar a perdoar, para te ajudar a soltar, para te ajudar a confiar novamente. Porque senão você vai sangrar em cima de todos aqueles que não te feriram, percebe? Se você tá aí com uma ferida emocional do passado, você vai sangrar em todos aqueles que não te feriram. Você não vai permitir que ninguém entre na sua vida. Você não vai se permitir fluir nesse feminino porque você está com essa armadura. Você está pronta para a guerra. Se a gente está sempre na defensiva, a gente está sempre pronta para a guerra. A gente não está fluindo no amor, na fluidez, na leveza do feminino. A gente está pronta para o embate. Então, para você fluir nesse feminino, você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a soltar isso tudo que te machucou, você vai ter que curar essas feridas emocionais para você poder continuar fluindo através do amor, para você soltar essa armadura que você colocou e se permitir receber. Lembra que eu falei que quando a gente está de armadura, se alguém vier e fizer um carinho na gente, a gente também não vai receber. Então, a gente vai ter que ressignificar esse passado, tirar essas armaduras para fluir através do amor. E no meu curso Aprenda a Se Amar, eu tenho um módulo inteirinho para te ajudar a se libertar desse passado, a ressignificar tudo isso, a perdoar, tá bom? Aqui a Mara tá falando, pessoas feridas ferem pessoas, é isso, né, meu amor, é isso mesmo. Pessoas amadas amam pessoas, exato. Então, se a gente está ferida, a gente vai ficar sempre na defensividade, a gente vai estar sempre nesse modo de luta ou fuga, a gente vai estar sempre reativa, e a reatividade é muito masculina, né? Então, pessoal, a terceira dica que eu quero te dizer aqui, se conecte com atividades que te façam fluir através desse feminino. Porque muitas vezes, é que nem eu te falei, a gente não foi educada para ser
donas de casa, por exemplo, a gente não foi educada a cuidar do nosso lar muitas vezes, né? Muitas mulheres, que nem eu te falei, elas foram educadas, não, você tem que ser independente, você tem que ser autossuficiente, você tem que ser bem-sucedida. E nesse processo, às vezes a gente não foi educada para fluir nesse feminino. E o que eu quero falar com isso não é que você tem que virar Amélia, não é isso, mas é você se reconectar com, com essa expressão do feminino. O que é o feminino para você, tá bom? Então, para mim, o feminino é dançar. Então, eu danço para reconectar com o feminino. E quando a gente vai se endurecendo muito, a gente vai ficando travada. Então, a gente trava principalmente o nosso quadril. A gente trava os nossos movimentos. Então, quando você faz uma dança, por exemplo, uma dança do ventre, né, uma dança que mova bastante o seu quadril, que te traga mobilidade nessa área do corpo, você ajuda a resgatar e movimentar essa energia feminina. Então, você pode mover o seu corpo, movimentar o seu quadril, trazer essa fluidez através da dança. Você também pode fazer coisas que te nutram, que nutram esse feminino para você. Então, tem mulheres que amam cuidar de plantas, né? Tem mulheres que amam flores. Então, às vezes a gente está tão nessa reatividade que a gente se desconecta desse feminino que nos nutre, tá? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Estou te dizendo que você tem que se conectar com esses gestos que nutrem o feminino em você. No meu caso é dançar. Para você pode ser cultivar um jardim. Você vê a minha sogra aqui, como ela nutre o feminino dela através desse jardim maravilhoso que ela tem, né? Dessas flores maravilhosas. Eu confesso que é uma coisa que eu gostaria de desenvolver em mim, né? Porque eu tava tanto tempo nesse masculino que as minhas plantinhas sempre morrem, né? Então, esse cultivar, né? Esse cuidado é muito feminino, né? Então, quando você nutre uma plantinha, quando você dá esse amor, quando você dá esse amor para um animal, né? Para um cachorrinho, você tá cultivando esse feminino em você. Tem mulheres que nutrem esse feminino através do cozinhar, né? E quando eu falo isso, não é aquela obrigação, não, eu tenho que assumir todas as tarefas do lar. Não, não é isso. Você pode sim dividir as tarefas com seu marido, você pode sim. Estou te convidando a nutrir o feminino que você quer, que você escolhe nutrir. Então você pode fazer isso através da dança, do cuidado com as plantas, do cuidado com o seu lar, do cuidado com a cozinha, né? Você cozinhando. Você pode fazer isso através de um bordado, através de uma pintura, que nem a minha querida professora Mara, minha professora de pintura maravilhosa. Então, pessoal, a gente se nutre através disso. Só que às vezes a gente vai se endurecendo tanto que a gente vai deixando de dançar, a gente vai deixando de pintar, de bordar, de tudo aquilo que nutre o feminino em nós, né? A Lê falou aqui, verdade, quando tiver que ficar em casa e assumir o papel de cuidar da casa foi muito difícil, né? Então, quando tive que ficar, né? Então, a Lê tá falando, quando ela teve que ficar em casa, foi muito difícil para ela assumir esse papel da casa. Hoje ainda não superei, mas estou aprendendo, né? E é isso, Ale, porque a gente não foi criada para isso, né? Então, a gente ressignificou, a gente criou um monte de crenças internamente que a gente tinha que ser independente, e aí quando a gente se viu tendo que cuidar do nosso lar, aquilo se tornou pesado pra gente, porque a gente tem um monte de crenças que acreditam que cuidar do nosso lar, que ser uma dona de casa é pesado, né? Porque a gente aprendeu muitas vezes com as gerações passadas, porque elas estavam sobrecarregadas, é claro, né? Então, assim como você, Ale, eu também tive que reaprender a ser dona de casa. E quando eu ressignifiquei essas crenças, eu aprendi que pode ser tão prazeroso eu cuidar do meu lar, pode ser tão prazeroso eu organizar minhas coisas, pode ser tão prazeroso eu destralhar a minha casa, né? Então, quando a gente limpa essas crenças internamente, uau, a nossa vida flui com muito mais leveza. E a gente entende que se isso dá prazer pra gente, pro nosso feminino, por que não? Né, pessoal? Existe até uma pesquisa científica que mostra que quando o nosso lar tá bagunçado, a gente libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E essa liberação de cortisol é maior nas mulheres.
Então, quando a gente limpa, organiza a nossa casa, a gente traz pra gente, a gente convida uma sensação de prazer, de bem-estar, né? A Samara falou, eu faço dança, e a faz maravilhosamente bem, né? A dança-terapia, maravilhosa. A Lê também, a Lê é professora de dança do ventre, né? Então, quando a gente entende que o que nutre o feminino em mim, quais as atividades que nutrem o feminino em mim, olha aqui, a Carol falou, nem me fale, né? Então é isso, pessoal. Qual atividade que você pode fazer para nutrir esse feminino em você? Tá bom? A próxima dica que eu tenho para te dar é abra mão do controle. Eu já dei aqui o exemplo da gente achar que, ai, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Claro que ninguém vai fazer. Se você está assumindo tudo aí na sua casa, se você está assumindo todas as decisões, se você está assumindo todas as atividades, você está deixando todo mundo confortável, né? Agora, se você está absorvendo todos os problemas do seu marido, você está assumindo tudo isso, então ele vem para você como ele ia para a mamãe dele, né? Então você deixou de ser a esposa e você se tornou a mãe do seu marido, né? Então ele vem, mamãe, o que eu faço? Né? Quando você vira para ele e fala assim, meu amor, você tem aí, eu confio muito na sua capacidade. Você tem dentro de você tudo que você precisa para solucionar os seus problemas. Eu confio em você, meu amor. Quando você faz isso, uau, você ativa a energia masculina dele. Ele fala, uau, né? Porque o que é energia masculina, pessoal? Ele quer salvar a princesa, né? Ele quer ser o rei da casa dele. Então, se você tá ali assumindo, se você tá matando o dragão, o que você tá deixando para ele fazer? Né? Se você tá solucionando todos os problemas, o que você tá deixando pro seu marido resolver? Nada. Quando você fala para ele, meu amor, o que você acha disso, né? Que eu confio em você. Então, o que a gente tem que fazer para deixar isso fluir através da gente é aprender a confiar, é entender que talvez não seja perfeito como a gente faria, que talvez as decisões dele sejam diferentes da nossa. Mas quando a gente permite, quando a gente solta esse controle e a gente permite o outro também assumir as rédeas, a gente se sente muito menos sobrecarregada. A Carola falou, Carol, tenho dito, né? E é o que nem a Carola falou aqui anteriormente, né? É você deixar ele assumir um pouco esse lugar do masculino. É às vezes você deixar ele resolver os problemas também, né? E isso não tem nada a ver com machismo, tá, pessoal? Mas às vezes a gente enfraquece o nosso marido. Se a gente tá ali o tempo todo falando para ele, ai, você não faz nada certo, você não faz nada. Cara, você tá impactando a autoestima dele. Ele vai achando que ele não é bom o suficiente. Ele vai achando que, caramba, realmente eu não sou nada. E você vai colocando ele lá pequenininho. Agora, quando você fala, meu amor, eu confio em você, né? Meu amor, o que você acha disso? Né? Começa a delegar um pouco e não delegar assim, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque aí você continua no controle. Quando você fala de forma amorosa, quando você resgata essa fluidez do feminino, essa amorosidade, você fala para ele, meu amor, eu estou me sentindo sobrecarregada, né? Você estaria disposto a fazer essa atividade, né? Você não impôs nada para ele, você trouxe essa comunicação mais amorosa, mais empática, e aí você convida ele, né? E lembrando que assim, um outro ponto muito importante é, quando ele fizer alguma coisa, aprenda a reconhecer. Toda vez que a gente reconhece o que o nosso companheiro faz, a gente dá para ele uma recompensa emocional. E a gente envia uma mensagem para o cérebro dele dizer que, uau, você foi recompensada por isso, então vale a pena repetir isso no futuro, né? Então você está reforçando uma ação dele, você está reforçando uma ação positiva. Então, por exemplo, quando ele foi lá e fez alguma coisa em casa, você fala, meu amor, obrigada, eu amei que você fez isso. Né? Ele foi lá no supermercado, meu amor, obrigada por você ter feito as compras, obrigada por você ter trazido as coisas para casa, né?
honra isso, né? Mas se você tá aí o tempo todo reclamando, o tempo todo olhando para aquilo que ele deixou de fazer, ao invés de olhar para aquilo que ele está fazendo, você está sempre impactando na autoestima dele, né? E a Carol falou: onde que compra essa amorosidade? Carol, a gente compra quando a gente se reconecta com essa feminilidade em nós, né? Quando a gente baixa essas defesas, quando a gente nutre, quando a gente honra o feminino, quando é, a gente solta, né? Essa carapaça, essa armadura que a gente colocou. É um processo, tá, pessoal? Por quê? Porque você entrou nesse padrão, você criou várias conexões cerebrais para agir assim, na defensiva, na agressividade, a ser muito dura, a ser muito crítica. Então, o seu cérebro é literalmente viciado em agir dessa forma. Para a gente criar novas conexões cerebrais e começar a fluir nessa amorosidade, o primeiro passo é ter consciência. É isso que a gente está fazendo aqui nessa live, a despertar essa consciência. A partir do momento que você criou essa consciência, o segundo passo é a repetição. Então, o que vai acontecer? Da próxima vez que você tentar, quando vier essa irritação e você querer ser crítica, você querer ser dura com seu marido, é você se reconectar, você relembrar, opa, peraí, nossa, lembrei da live da Mariana, eu vou tentar ser mais calma, a gente tenta respirar. Talvez você ainda exploda, mas aí, à medida que você vai praticando isso com consistência, você vai criando um novo caminho neural, você vai criando novas conexões cerebrais, novas conexões neurais. E quanto mais você reforça essa nova forma de vibrar, essa nova forma de ser amorosa, mais você vai desconectando essa forma reativa anterior, tá bom? Mas para isso é preciso uma vontade, um empenho. A gente tem que escolher fazer isso, né? Porque o amor, Carol, é uma escolha, né? Diariamente a gente tem que escolher a vida que a gente quer nutrir na nossa casa, na nossa relação. Então, eu preciso entender que essa guerra que eu estou gerando na minha casa não é saudável para mim, não é saudável para o meu marido, não é saudável para o meu filho. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão de nutrir essa energia amorosa, aí é treino, né? Então, é claro, a gente está vibrando no antigo, a gente está vibrando nesse padrão, mas a partir do momento que eu tomo essa decisão e eu assumo a responsabilidade de escolher essa amorosidade na minha vida, eu tenho que reforçar com as minhas atitudes. Então, primeiro é uma decisão, segundo, eu tenho que agir diariamente. Então, todos os dias eu tenho que me reconectar com essa decisão de ser amorosa, eu tenho que me reconectar a escolher ser uma pessoa melhor, mais amorosa para a minha família, tá bom? É treino. E deixa eu ver aqui, a Carola falou, ela está dentro de você, só quebrar o gelo, é isso mesmo, né? A Lê falou, como é complicado ser tão amorosa assim. A Sani falou, Carol, perguntou por duas, né? Eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta de vocês. A Samara falou, e o bom é que a gente leva para a vida, exatamente, Sá. Todos os relacionamentos fluem, muito bom. Aquele respirar fundo, exato, né? Respirar fundo e entender que a gente tem uma escolha, pessoal. Eu sei que não é fácil. Eu também, às vezes, sou reativa com meu marido, né? Não pensa que só porque eu tenho todo esse conhecimento aqui, que eu 100% da minha vida eu sou essa amorosidade, essa paz, essa coisa maravilhosa aqui. Não. Só que existe uma lei que fala dos 80-20, né? Se a gente conseguir 80% do nosso tempo fazer isso e apenas 20% agir com reatividade, né? Agir com esse mau humor, tudo bem, né? Agora, se você tá 100% do seu tempo sendo reativa, você precisa rever as suas escolhas. Como que você quer nutrir uma vida maravilhosa se você está nutrindo o caos dentro de você? A Carola falou, começa com
coisas simples, né, Mari? Dar bom dia com um sorriso, agradecer quando ele fizer coisas boas. É a lei de Pareto. Opa lá, quase que eu encerrei aqui a live, pessoal. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, não é fácil realmente, mas é uma escolha. O amor é uma escolha diária, pessoal. E quando eu pergunto assim pra você, geralmente a gente trata mal as pessoas que a gente mais ama, né? Quando eu falo geralmente, você trataria seu chefe dessa maneira? Você trataria uma amiga dessa maneira? Você trataria um conhecido dessa maneira? Geralmente não, tá? Geralmente não. Então, por que que a gente trata os nossos companheiros dessa forma? Por que a gente joga tantas frustrações em cima dos nossos relacionamentos, né? Então, como a gente pode tratar os nossos companheiros com mais amorosidade, né? É um convite, é uma escolha para nutrir esse amor em nós, tá bom? Então, não é fácil, mas é uma escolha diária que precisa ser repetida, repetida. Puxa, hoje eu errei aqui, né? E quando a gente errar, pessoal, quando a gente cair de novo no padrão antigo, aprenda a se desculpar, né? Aprenda a nutrir a amorosidade, a compaixão, o perdão. Meu amor, me perdoa. Eu sei que eu fui reativa com você, eu fui agressiva, é que eu tô me sentindo sobrecarregada, eu tô me sentindo que eu tenho que fazer tudo sozinha. Será que você estaria disposto a ser mais participativo aqui na nossa casa? Será que a gente poderia fazer isso de uma forma mais amorosa juntos? Como que a gente poderia melhorar o nosso relacionamento? Como eu poderia ser ainda melhor para você, tá? Então existem várias formas de ser mais amorosa. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só sobre isso, porque tem assunto pra gente falar sobre isso, né? Então, eu falei sobre abrir mão do controle, a se comunicar de forma mais amorosa e entender o que é óbvio para você não é para ele. Tá? Entender que às vezes a gente fala, pô, mas isso é óbvio, como é que ele nem percebe isso? Isso é óbvio para você, porque você foi criada para isso, né? Percebe uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu fiz uma live sobre hábitos e a gente viu que para a gente criar hábitos, a gente precisa ter essa consistência, a gente precisa fazer uma atividade repetidamente até que essa atividade entre no nosso subconsciente e aquilo vire o nosso automático. Então, por exemplo, quando você aprende a dirigir, no começo é muito estressante, você tem que usar a sua mente consciente, a sua mente cognitiva. Então você tem que pensar, agora eu tenho que pôr a marcha, agora eu tenho que virar o volante. A partir do momento que você repete, isso vai virando automático, isso vai entrando no seu subconsciente. E a mesma forma, isso acontece para todas as atividades que você faz. Então, se você aprendeu desde pequena a fazer uma coisa, desde pequena você aprendeu a cuidar da sua casa, aquilo virou automático para você. Aquilo virou tá muito fácil para você. Só que seu marido, ele foi aprendendo outras coisas, ele tem outros programas, ele tem outras habilidades. Então, o que parece óbvio para você pode não ser para ele. Ele pode não ter esses hábitos, ele pode não ter esses programas. Então, não entenda o seguinte, ele não está fazendo para te irritar. Ele não está fazendo uma coisa para te deixar nervosa. E isso pode parecer óbvio para você, mas para ele não, tá bom? Então entenda isso e entenda que ele não está fazendo as coisas para te irritar. Quando a gente entende isso, uau, nossa compaixão e percepção se torna muito fácil. Entenda que para mudar um hábito nosso que é negativo já é difícil. Assim como para ele mudar um hábito dele também é difícil. Então, quando a gente tem essa compaixão, fica muito mais fácil da gente se relacionar de forma muito mais amorosa, de forma muito mais feminina, né? Nutrindo essa energia feminina. Deixa eu beber uma aguinha. E aqui a Samara falou: as pessoas não têm bola de cristal, temos que falar, expressar, ensinar. É isso mesmo. E não adianta a gente acumular tudo, né? Quer dizer, você acumulou aquela irritação e de repente você explode. Não, né? Porque vai ter o mesmo efeito negativo. A gente tem que se posicionar a cada coisa de forma amorosa, não deixar aquilo acumular. Eu também vou fazer uma live aqui sobre comunicação amorosa para te ajudar a entrar mais nesse processo, para que tudo isso se torne mais
mais fácil, mais leve, tá bom? Então, deixa eu ver a Carola que falou. Por muito tempo eu achava que ele tinha bola de cristal, né? A gente acha mesmo. A gente acha, não, ele fez de propósito, né? Meu marido fez de propósito para me irritar, né? Quem aqui já não pensou isso, né? Não é possível que ele não enxergue isso, não é possível que ele tirou do lugar e não saiba que tem que colocar de novo, né? O que é óbvio para você não é para ele, né? Então a gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a se posicionar. E eu vou fazer muitas lives agora, pessoal. No próximo mês, o meu conteúdo vai ser focado em te ajudar a ter o relacionamento que você merece, tá bom? Eu vou fazer lives cada vez com mais conteúdos maravilhosos, porque eu quero realmente que você tenha um relacionamento incrível, porque você merece. E eu tô falando tudo isso porque eu já estive nesse lugar de reatividade, nesse lugar de carência, de achar que eu não tinha o suficiente. E quando eu me curei, eu trouxe cura para os meus relacionamentos, não só com meu marido, com os meus filhos, com a minha sogra, com todo mundo, né? Então fica muito mais leve. Deixa eu ver aqui. A Carol falou: isso não serve apenas para o marido, até com um colega de trabalho, para tudo, cara, para tudo, né? A Mara falou: homens são mais racionais, ao passo que nós mulheres agimos sempre com o coração, né? E a gente é mais emotiva mesmo, e tá tudo bem. E se a gente entende essa diferença e a gente respeita isso e a gente entende que o nosso marido, ele não precisa falar sobre sentimentos, que ele não precisa demonstrar tanto quanto a gente queria, né? A gente entende que a gente precisa dessa dualidade e a gente entende qual é essa energia masculina, a gente para de cobrar tanto dele uma postura que é nossa e não dele, percebe? Às vezes a gente quer o nosso homem mais forte, mais viril, mais ativo, mas ao mesmo tempo a gente quer eles mais femininos, né? Que falem mais dos sentimentos, que demonstrem mais os sentimentos. E não é possível isso, pessoal. Então, a gente vai ter um monte de live aí para trabalhar todas essas questões. E é bom saber que vocês têm interesse. Muito, muito obrigada por vocês terem interagido bastante hoje aqui comigo, porque é isso que faz uma live importante, né? Sem essa interação, eu não precisava fazer a live, eu só gravava um vídeo com conteúdo e pronto. Mas é tão gostoso a gente ter esse bate-papo, esse tempo, essa troca aqui entre nós. É tão bom saber a opinião de vocês, é tão bom saber que esse conhecimento pode contribuir com vocês de alguma forma. A Mara falou: universos diferentes, visões diferentes, e é essas diferenças que trazem essa complementariedade, né? Porque, na verdade, tudo é dual na nossa vida, e a gente entender que existe essa dualidade, e essa dualidade é que traz o equilíbrio das nossas relações, tá bom? Então eu espero que essa live tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se ajudou, eu peço que vocês compartilhem, que vocês me ajudem a espalhar essa mensagem para que mais mulheres possam vibrar nesse feminino. E pode ter certeza que eu vou continuar falando sobre esses assuntos. Cada live eu vou trazer mais conteúdo para vocês. E é sempre bom ter vocês aqui comigo, participando, interagindo. Então, gratidão, gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pela atenção. A Mara falou: amei estar aqui e te ouvir tanto conhecimento. Gratidão é uma honra para mim. E eu espero de coração que vocês comecem a fluir nesse feminino, comecem a nutrir esse feminino em vocês, honrar essas mulheres que vieram antes, curar todas as mágoas, todas as dores do passado, começar a fazer atividades que nutram esse feminino para você e sair desse controle, deixar o seu relacionamento, seu companheiro vibrar mais também nesse masculino, tá bom? Gratidão, gratidão. A Mara falou: você tem muita luz e é maravilhosa. Amém. A luz que você vê em mim é a mesma que eu vejo em cada uma de vocês. Eu amo vocês do fundo do meu coração e eu falo para vocês que para mim vocês são únicas. E ter vocês aqui comigo é uma grande honra de coração. Vocês dão sentido ao meu trabalho e saber que eu plantei essa sementinha no coração de vocês me deixa muito, muito feliz. Tá bom? Gratidão, gratidão. Um beijo e até segunda que vem, onde nós teremos mais uma live no mesmo horário. Eu espero por vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Deixa eu ver aqui.